Bom dia a todos e sejam bem-vindos a mais um programa do canal Falar Simples, Falar Direito. Este programa é realizado no Mineola Memorial Park, na bonita Vila de Mineola, no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Começo por agradecer a forma calorosa como fui recebido pela comunidade portuguesa, jamais esquecerei o vosso carinho e amizade. Atendendo ao pedido dos muitos portugueses aqui residentes, hoje iremos abordar o tema das doações, que causa muitas dúvidas não só aos residentes em Portugal, mas sobretudo na diáspora que tem de lidar com diferentes leis. Assim sendo, começamos por dizer o que é uma doação. A doação é um contrato pelo qual uma pessoa designada por doador entrega de forma livre e gratuita, e à custa do seu património, a favor de alguém, podendo ser um filho ou uma pessoa, um terceiro, determinado património, direito ou obrigação. Quem recebe os bens é na lei designado por donatário. O Código Civil atual veio ampliar o conceito de doação, por forma a abranger não só as doações de bens, mas também outras figuras ou situações, como damos a título de exemplo, quando o doador assume uma obrigação ou o pagamento de uma dívida a favor do donatário. A doação pode incidir sobre bens de qualquer natureza ou espécie, mas não permite ao doador que este pratique atos que o possam levar à ruína, e por esse motivo a lei não permite ao doador fazer doações de bens futuros. Além disso, é muito importante referir que a doação, para ser válida, pressupõe que haja um acordo de vontades entre o doador e o donatário, ou seja, entre quem dá e quem recebe a doação. A demonstração de vontade pode ser feita no próprio ato, no contrato, na escritura ou documento particular autenticado ou posteriormente, desde que seja feita em vida do doador. Dou a título de exemplo, se um pai fizer uma doação a um filho e este não intervir na escritura ou documento particular autenticado a declarar que aceita a doação e não o fizer durante a sua vida noutra escritura ou documento particular autenticado, considera-se que esta doação não foi feita. Porquê? Porque não houve aceitação da mesma por parte do filho. Chama a atenção para isto porque muitas vezes os pais ou os avós vivem em Portugal, mas os seus filhos ou os seus netos residem no estrangeiro. E nestes casos é muito importante transmitir que não basta haver uma escritura ou documento particular, é imperativo aceitá-la para que esta se torne efetiva. Em casos como este, em que os pais ou avós fazem doação a favor dos filhos ou netos, e estes não se encontrem presentes para aceitar, este contrato é conhecido na comunidade jurídica como proposta de doação. O ato de aceitação, por seu turno, é designado legalmente por aceitação de doação. É importante também referir que, enquanto a doação não for aceita pelo donatário, tem o doador a faculdade de a revogar, ou seja, de a cancelar, exceto no que concerne às doações puras, isto é, doações sem encargos feitas a incapazes. Nesse caso, a lei considera que produzem todos os seus efeitos, independentemente da aceitação, em tudo o que aproveite os donatários. É igualmente importante dizer que o incapaz não tem por lei capacidade para contratar e, por esse motivo, não pode aceitar doações com encargos, senão por intermédio dos seus representantes legais, carecendo estes da devida autorização judicial por parte do Ministério Público. Temos também de indicar que, em determinadas situações, as doações são nulas, como damos a título de exemplo. As doações feitas por interdito ou inabilitado, a favor do seu tutor, curador ou do administrador legal de bens, as doações feitas por doente a favor do médico ou do enfermeiro que o tratar, ou do sacerdote que lhe prestar assistência espiritual, se a doação tiver sido feita durante a doença e o doador vier a falecer dela. São também nulas as doações feitas pelo cônjuge a favor de outra pessoa, com quem ele tenha cometido adultério, salvo se à data da doação o casamento já estiver dissolvido e os cônjuges estejam separados judicialmente de pessoas e bens, ou separados de facto há mais de 6 anos. Por último, são também nulas as doações feitas a favor do notário, do solicitador ou do advogado que tenha lavrado a doação, ou dos governadores ou intérpretes que hajam intervido nesses documentos. Por outro lado, não sendo nulas, mas existem limitações à celebração do contrato de doação. Elas não são nulas, como já disse, mas têm de preencher determinados requisitos obrigatórios para serem válidas, como são os exemplos que a seguir indicamos. As doações para casamento, feitas por um dos esposados ao outro, pelos dois reciprocamente ou por terceiro a um ou a ambos os esposados, têm de constar obrigatoriamente da convenção antinupcial. São também o caso as doações entre casados, que são feitas durante o casamento, ou seja, na constância do casamento, por um dos cônjuges ao outro. Estas estão submetidas a uma argumentação especial
Porquê? Porque pode haver o perigo de, numa relação conjugal, um dos cônjuges, o marido ou a mulher, pouco importa, poder exercer influência sobre o outro, levando-o a celebrar um ato que lhe seja prejudicial e que coloque em causa o seu património. Nesse sentido, as doações entre casados não são proibidas, mas a lei considera-as nulas se vigorar imperativamente entre os cônjuges o regime da separação de bens. Os cônjuges não podem fazer doações recíprocas, ou seja, doações um ao outro no mesmo ato, salvo quanto há reservas de usufruto e há rendas vitalícias a favor do sobrevivente, estipuladas umas e outras em doação dos cônjuges a terceiros. E também só podem ser doados bens próprios do doador, os quais passam a ser considerados bens próprios do donatário, visto que estes não se comunicam entre si. E ainda, as doações entre casados podem ser unilateralmente revogadas pelo doador a todo tempo. Como o programa já vai longo, vamos somente agora abordar 3 questões essenciais, tais como a reserva do usufruto, os tipos de doação feitas a herdeiros legítimos e indicar, em termos práticos, quais são os documentos necessários para se doar uma casa ou um terreno em Portugal. Comecemos então pela reserva do usufruto, uma vez que muitas vezes os pais ou os avós pretendem doar uma casa a um filho ou um neto, mas gostariam de poder viver nela, ou seja, por poder habitar aquela habitação o resto das suas vidas. Neste caso, existe a possibilidade legal a que chamamos a reserva do usufruto. A reserva do usufruto permite que a propriedade se transfira para um terceiro, a qual designamos por nua propriedade, mas o direito de gozar, usar e fruir daquele bem se mantenha na esfera jurídica do doador, ou seja, enquanto forem vivos, os doadores podem habitar ou usar o bem. O usufruto legalmente pode revestir de 2 formas. É simultâneo ou sucessivo. É simultâneo o usufruto quando 2 ou mais beneficiários adquirem, ao mesmo tempo, a titularidade do seu direito. O usufruto é sucessivo quando um dos beneficiários é chamado à titularidade depois do outro. Significa o quê? Que a propriedade só é consolidada com a morte do último. Vejamos agora, de forma sucinta, os tipos de doação feitas a herdeiros legítimos. Como sabemos, são frequentes as situações que levam os pais a fazer doações a algum dos seus filhos, sem contudo pretender avantajar especialmente esse ou esses presuntivos herdeiros legitimários, em detrimento dos outros. Por isso, e sempre que falamos em doações feitas a presuntivos herdeiros legitimários, os filhos, por exemplo, do doador, é conveniente indicar se essa doação é feita por conta da cota disponível ou por conta da legítima do donatário, ficando neste caso sujeita à colação. Nesse sentido, a doação pode ser feita por conta da legítima ou da cota indisponível, quando o doador não quer com ele avantajar o donatário. Nesse tipo de doação, o donatário é obrigado a conferir tudo aquilo que lhe foi contemplado, verificando-se em consequência uma completa igualação entre os herdeiros. Pode, por outro lado, fazer-se doação por conta da cota disponível. E neste caso, aqui existe a beneficiação de um dos herdeiros em relação aos demais até ao limite da sua cota disponível, não havendo lugar, neste caso, a aplicação do Instituto da Colação. Contudo, se a doação ofender a legítima dos demais herdeiros, esta pode ser reduzida por inoficiosidade. Isto significa que o herdeiro que recebeu a doação terá de restituir o que recebeu em excesso em relação aos demais. Por outro lado, existe também a possibilidade das doações serem feitas por conta da legítima e o excesso por conta da cota disponível. Nestes casos, o doador pretende também avantajar um dos herdeiros em relação aos demais, uma vez que a obrigação de conferir bens limita-se ao valor da legítima do donatário, ou seja, do que recebe a doação, ficando este avantajado na partilha com o remanescente da cota disponível ou com a própria cota disponível, apenas podendo os demais pedir a redução por inoficiosidade do valor que conseguirem provar que o interessado recebeu em excesso. Por último, e nas situações em que o doador nada indica, considera-se que a doação é omissa, ou seja, pois não se sabe se quis ou não aquele doador beneficiar o donatário, ou seja, o herdeiro a quem fez a doação. Neste caso, a lei determina que, havendo na herança bens suficientes para igualar todos os herdeiros, todos os bens doados serão conferidos para se proceder a uma partilha igualitária. Caso não existam bens em quantidade suficiente, deve o remanescente da cota disponível ser distribuído pelos não-donatários, no sentido de aproximar dos donatários, ou seja, tentar igualar o mais possível os herdeiros. Nestes casos, podem os herdeiros, sempre que provarem que um dos demais interessados recebe bens a mais,
requerer a inoficiosidade dos bens doados, com vista a que o beneficiado restitua o que recebeu em excesso. Por último, vamos então indicar os documentos que são necessários em Portugal para se fazer uma doação de um imóvel, que é o tipo de doação mais comum no nosso país. E os documentos necessários são os documentos de identificação dos contratantes, ou seja, dos doadores e dos notários, a certidão do registro predial da conservatória, a caderneta predial das finanças, a licença de utilização, também conhecida por licença de habitabilidade, ou a sua dispensa nos casos em que esta é possível, e ainda mais recentemente é necessário fazer o cadastro simplificado dos prédios mistos. Ou seja, se a doação incidir sobre um prédio que tenha uma parte urbana e uma parte rústica, é obrigatório realizar o BUPI dessa propriedade. Como podemos constatar, a matéria das doações tem muito que se lhe diga, pelo que a consulta de um solicitador ou de um advogado nestas matérias é absolutamente essencial no sentido de salvaguardar direitos e de prevenir eventuais injustiças. Estamos certos de que muito ficou por dizer, mas voltaremos a falar de doações no futuro. E com isto, chegamos ao final do nosso programa. Pedimos para que, se gostou do vídeo e do seu conteúdo, que coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais. Muito obrigado e até breve.